Então, vamos começar a falar hoje sobre operações de frações, tá? Beleza? Tem muita coisa para falar sobre isso, mas a gente não vai falar tudo hoje, vai falar só algumas coisas. Depois, certamente, a gente vai voltar a esse assunto, tá? Porque, obviamente, como nas aulas anteriores, eu não quero conversar com vocês só como fazer, né? Eu quero falar sobre a justificativa de várias interpretações disso aqui, beleza? Então, nesse exercício, a gente vai falar de soma e subtração, né? Que é tipo uma coisa só, multiplicação, divisão e frações. Tranquilo, pessoal? Certo? Como eu disse, isso é um mundo, então a gente vai começar a falar disso, mas vai continuar depois. Tá legal? Beleza? Vou falar outra coisa que eu disse. Bom, vocês lembram como vocês aprenderam as regras de soma, multiplicação e divisão de frações? Assim, bem foi aquele jeito que só a fórmula, como alguém fez algum outro? O NMC. Então, por que tem que fazer o NMC? Alguém? Para achar um denominador comum, né? Mas então, tem duas coisas que são importantes. Primeiro, por que é necessário achar um denominador comum? O que significa achar um denominador comum? Beleza? Por que as frações é desse jeito, achar um denominador comum? Para ficar assim, seria uma maneira de pensar nisso, seria para ficar tudo na mesma unidade. Entendeu? Beleza? Mas a outra observação que eu quero falar é que não precisa ser o NMC. O NMC é o quê? O menor múltiplo comum. Mas para você achar um denominador comum, pode ser qualquer múltiplo comum. O NMC seria tipo mais simples, né? Que é o menor. Beleza? Mas você não precisa usar o NMC. Por exemplo, aqui no caso de 4 e 6, que são os denominadores, qual é o NMC? 12, beleza? Mas vocês poderiam usar 24 também, não estaria errado. Tranquilo? Basta achar um denominador comum qualquer. Tá beleza? Eu vou fazer um desenho. Bom, mas aí o que eu quero falar é o que significa achar esse denominador comum, geometricamente, assim, graficamente, tá legal? Beleza? Mas aí eu vou fazer um desenho com outras frações, tá? Porque esse aí o desenho vai ficar muito bagunçado, porque são 24, são muito grandes, tá? Beleza? Então faz de conta que você quer somar, vou botar uma coisa bem simples assim. 1 meio mais 2 terços. Vou botar assim. Tanto somar quanto subtrair, tá? 2 terços mais 1 meio. Tranquilo? O que significa 2 terços? Né? Como a gente falou, acho que na aula passada. O denominador é em quantas partes você divide o inteiro. O numerador é quantas partes você soma. Que é a mesma coisa que dizer que eu vou dividir 2 inteiros em 3 partes. Tranquilo? Beleza? São duas formas equivalentes de pensar. Mas, para fazer isso aí, acho que é mais fácil pensar da outra forma. Eu vou pegar um inteiro dividir em 3 partes. Vou tomar 2 dessas partes, beleza? Isso aí que é 2 terços, concorda? Beleza, pessoal? Tá mais claro? Beleza, pessoal? Tranquilo? No meio,
é isso aqui. Certo? Tranquilo, pessoal, tá? Bom, e aí para somar ou para subtrair essas frações, a gente aprende que a gente tem que achar um denominador comum. Mas o que é, como eu falei agora, o que é o denominador? O denominador é em quantas partes você divide o inteiro. Tranquilo? Então, achar um denominador comum é achar uma subdivisão comum entre essas duas frações, beleza, pessoal? Certo? Por quê? O que quer dizer uma subdivisão comum? Um meio, que existem outras subdivisões que resultam na mesma fração, tranquilo? Tá? Se a gente pegar aqui um meio, vou botar aqui do lado, para não confundir. Um meio significa isso aqui, certo? Mas um meio é o resultado de pegar um inteiro, dividir em duas partes e formar uma, beleza? Que é o mesmo resultado se você pegar um inteiro, dividir em 4 partes, e aí vai dar o resultado igual a esse. Eu tenho que pegar quantas partes? Duas. Então isso significa frações equivalentes. Tá legal? Às vezes também a gente aprende frações equivalentes, que é só multiplicar em cima e embaixo pela mesma coisa. Tranquilo? Mas na hora que vocês forem ensinar, isso aqui é uma coisa que é fundamental 1, tá? Que a gente aprende isso aqui. É dos anos iniciais, certo? Tranquilo? Então, a princípio, vocês não ensinariam isso aqui, porque vocês vão dar aula fundamental 2 em diante, certo? Porém, um professor de matemática que ensina no fundamental 2 tem que saber também as coisas do fundamental 1, justamente para fazer essa transição, tá? Então, vocês têm que saber como as coisas são ensinadas e aprendidas no fundamental 1, tranquilo? Certo? Além do que, muitas vezes no fundamental 2, a gente tem que revisar coisa no fundamental 1. Igual eu estou fazendo aqui, estou revisando coisa do médio com vocês. Certo, pessoal? Isso é normal. Então, vocês têm que saber isso aqui, beleza? Então, muitas vezes a gente aprende que frações equivalentes é multiplicar em cima e embaixo pela mesma coisa, concordo? Né? Mas a interpretação do significado geométrico de frações equivalentes é isso aqui. Tá beleza, pessoal? Certo? Então, por que eu multiplico embaixo, em cima e embaixo pela mesma coisa? Porque, olha só, se quando eu passei daqui para cá, eu subdividi mais a unidade, concordo? Certo? Se eu subdividir mais a unidade, cada pedaço desse aqui é metade desse pedaço aqui, concorda? Certo? Então, se cada pedaço desse aqui é metade desse aqui, tranquilo? Certo? Porque eu subdividi um número maior de partes. Então, quando eu subdivido um número maior de partes, cada parte fica menor, concorda? Tranquilo? Então, daqui para cá, eu subdividi o dobro de partes. Então, cada parte tem metade do anterior. Estão acompanhando? Certo? Então, para dar o mesmo resultado, eu tenho que pegar o dobro de partes da outra. Tá legal? Certo? Por isso que daqui para cá, eu vou multiplicar o numerador e o denominador por 2. Tá de boa? Certo? Tranquilo, pessoal? Tá? Então, isso aqui está muito fácil. Né? Tá? Então, tá de boa mesmo. Né? Certo? Então, isso aqui é o mesmo número, concorda? É o mesmo número racional, porque é a mesma quantidade representada de formas diferentes, representadas como subdivisões diferentes. Tá beleza? Certo? Tá? Alguma dúvida? Tá? Então, voltando para cá. Tá? Quando eu quero somar essas duas coisas, eu tenho que achar uma subdivisão comum. Tá legal?
Certo? O que é o resultado dessa soma? O resultado dessa soma seria simplesmente pegar o seguinte: pegar esse pedaço aqui e colar aqui do lado. Concorda? Tá certo? Beleza? O que é, por exemplo, 5 mais 7? Você pode pensar assim: é pegar um segmento de comprimento 5, pegar um segmento de comprimento 7 e botar do lado. Um do lado do outro. Aqui que vai dar o resultado? 12. Beleza? Aqui é a mesma coisa. Certo? O que é o resultado dessa soma? É você pegar esse pedaço aqui e colocar aqui. Então é isso que eu vou fazer. Só que eu tenho que, além de fazer isso, saber como eu represento isso na forma de fração. Tá legal? Ou como eu represento isso de alguma forma. Tá beleza, pessoal? Certo? Tá? E para saber como eu vou representar isso no caso de fração, eu preciso expressar ambas as frações, porque elas têm denominadores diferentes, ou seja, elas estão associadas a subdivisões diferentes. Eu tenho que representar ambas numa subdivisão comum. Tá legal? Certo, pessoal? Tranquilo? E no caso aqui, qual é a subdivisão comum? 6. Tá? Beleza? Que no caso aqui é o próprio MMC, porque esses números aqui são primos entre si. Quando os números são primos entre si, o MMC é igual ao produto dos dois. Lembra disso? Tá? Porque o menor múltiplo comum é um vezes o outro. Tranquilo? Certo? Aqui não. O produto deles é o quê? 24. Legal? Mas o MMC é 12. Tá beleza? Alguma dúvida nisso? Tá de boa? Pode falar, né? Então, sempre falar se não estiver boa, tá? Beleza? Então aqui, como é que eu vou fazer isso? Eu vou subdividir cada pedaço desse aqui em duas partes e eu vou subdividir cada pedaço desse aqui em 3 partes. Tá beleza? Tranquilo? Então eu vou ter que esse 2/3 aqui é a mesma coisa 4/6. Tá legal? E esse aqui, que era 1/2, é a mesma coisa que 3/6. Certo, pessoal? Tá legal? Então agora qual é o resultado disso? Olha só, você vai visualizar aqui, se eu juntar 3/6 com 4/6, vai dar o quê? 1/3 completo, concorda? E mais 1/6. Tranquilo? Que é a mesma coisa de 7/6. Eu tenho 4/6 e 3/6. A soma disso é 7/6. Tá beleza? Tá? Então isso aqui show. Certo? Vai falar. Eu lembrei agora uma coisa que eu não lembro como se usou. É a qualificação que tem um númerozinho na frente. Quer ver o lixo? Eu sei qual é, mas eu não lembro o nome. É tipo um país. É só uma integração. É número lixo que a gente chama isso, mas eu não gosto desse nome, tá?
pedaço do número inteiro tem um pedaço que é a fração, entendeu? Beleza? Tá? Mas eu acho que é melhor representar assim, porque aí não tem número. Fica bem pra coisa. Isso. Então, 7 sextos é a mesma coisa que 1 inteiro por sexto. Todo mundo olha sobre isso. Sim. Professor, eu estava chegando aqui, acabei pegando. Qual? Esse aqui? É, porque não é a mesma coisa, não? É a mesma coisa. Só que isso aqui, então, 7 sextos é a mesma coisa que 1 inteiro mais 1 sexto. Vamos lá. Beleza? Por quê? 1 inteiro são 6 sextos. Então, 7 sextos dá 1 inteiro completo, ainda sobra 1 sexto. Então, é 1 inteiro mais 1 sexto. Certo? O que eu estava falando com ela é que isso aqui, às vezes, aparece representado assim, ó. Não é isso que você estava falando? Beleza? Eu não acho legal essa forma de representar. O que se quer dizer com essa forma de representar é isso aqui. Eu não acho legal porque isso confunde com produto. Entendeu? Acho que ninguém passou por alguma coisa assim. Onde? Era uma explicação mesmo. Então, mas eu acho confuso isso, porque quando a gente escreve dois números aqui sem nenhum sinal, no geral, isso é uma explicação. Só que às vezes as pessoas usam essa representação para falar de um inteiro mais uma fração que é uma soma, no caso. Então eu acho ruim representar assim, porque assim não deixa dúvida do que é, entendeu? Beleza? Certo? Tranquilo, pessoal? Essa parte foi fácil. Mais alguma pergunta sobre isso? Certo. Então agora vamos falar de multiplicação e divisão de frações. Tá? Bom, sobre isso, eu acabei de fazer aqui. Mas sobre isso aqui, no caso aqui, a gente pode fazer tanto usando o MMC, tranquilo? Que é 12, certo? Então, no caso, para achar 12, certo? Eu tenho que multiplicar em cima e embaixo aqui por quanto? 3. Então, isso aqui vai ser 9 dozeavos, e aqui eu tenho que multiplicar por quanto? 2. Tá? 10. Falei 2, porque 2. E aí o resultado vai ser esse, concorda? Certo, pessoal? Tranquilo? Tá? Mas, eu acho que é muito importante vocês entenderem o seguinte. Assim é a forma de fazer o PDG, que é a forma na qual a conta fica mais simples, porque aparecem números menores. Tá? Mas também não estaria errado, em vez de usar o denominador, o importante é encontrar algum denominador comum. Beleza? Não precisa ser o menor denominador comum. Qual é o outro denominador comum que é bem evidente? O 24, concorda? Beleza? Aí o 24 você multiplicaria aqui por 6, não é isso? Certo? Então daria quanto isso aqui? Multiplicando por 6. 18 sobre 24, né? Certo? E aqui multiplicaria por 4, concorda? Beleza? Tranquilo? E ficaria 20 sobre 24. Tá legal? Certo? Vou multiplicando aqui, são duas maneiras de fazer diferente. Eu quero deixar só acabar aqui, beleza? Isso aqui. Tá? Então isso aqui daria 12 sobre 24, que é a mesma coisa que 2 sobre 24, menos. Que é a mesma coisa que 1 sobre 12, tá de boa? Certo? Tranquilo? Tá? Então
vocês pensarem é o seguinte: isso aqui são duas maneiras diferentes de fazer a mesma conta. As duas estão certas. Tá legal? Certo? E se o exercício é faça a conta, você não precisaria nem simplificar o resultado, você poderia deixar o resultado clicado assim. Tá legal? Beleza? Tá? Então, o que eu queria destacar aqui é que muitas vezes acho que foi a Bia que falou. Como é que vocês aprenderam isso? Vocês falaram em MMC, não foi você? Provavelmente, falar isso. MMC. O que é importante? O MMC não é importante nesse momento. Tranquilo? O importante nesse momento, que você está aprendendo isso, digamos lá no Fundamental 1, no Fundamental 2, não interessa, a matéria tem que ser revisada. O importante nesse momento é o aluno entender isso aqui, tá? Entender o que significa achar um denominador comum, tá? E aí, se ele vai usar o MMC tem que ser mencionado nessa história, certo? Em geral, se o aluno aprender isso aqui direitinho, ele vai chegar no MMC sozinho, entendeu? Beleza? Certo? E uma coisa que eu acho que é grave, não sei se isso aconteceu com vocês, ou já viram isso acontecer, é que alguns professores não erraram quando o aluno faz assim. Vocês já viram isso acontecer ou não? Ele sabia que dava pra fazer assim. Hã? Ele sabia que dava pra fazer assim. Oi? Ele sabia que dava pra fazer assim. Então, pois é. Fazendo dessa forma assim. Fazendo dessa, alguns professores não erraram se fizer dessa forma. E aí os professores só consideram certo se você usar o MMC. Entendeu? Beleza? Já aconteceu isso com vocês. Tá, mas tudo bem. Mas para colocar o simplificado, você pode fazer por esse caminho e simplificar no final, entendeu? Certo? Mas se não está escrito coloque o simplificado, se o aluno para aqui, você não pode estar errado. Beleza? Tinha que ser igual ao trabalhador. Então, isso é muito importante a gente conversar, tá? Vocês já devem ter passado por isso alguma vez na vida, que só pode ser igual ao gabarito. A gente vai voltar a falar sobre essa questão muito em outras situações, tá? Então, vocês já devem ter passado por isso alguma vez na vida. Vocês vão passar por isso também na universidade, né? É lógico. Mas isso, didaticamente, é muito ruim, tá? Eu poderia ficar falando muito tempo sobre isso, então eu vou falar resumidamente. Você não pode dar errado numa coisa que está certa, certo? Porque o objetivo da educação falando de maneira simplificada, é você ajudar o aluno a refletir sobre as coisas. Não é querer que o aluno pense do mesmo jeito que você está pensando, né? Em matemática, muitas vezes tem muitas maneiras diferentes de fazer a mesma coisa. Tranquilo? Certo? Então, se o aluno fez dessa maneira ou dessa maneira, a gente vai falar muito aqui sobre a questão do erro, tá? Como é que a gente trabalha com o erro em sala de aula. A gente vai falar muito, vai voltar, ter outros exercícios sobre isso, tranquilo? Certo? Mas se o aluno fez assim ou ele fez assim, os dois estão pensando de maneira correta. Então, repara só, se você dá errado para o aluno que faz assim, primeiro você está querendo que esse aluno tenha um exercício de evidência, né? Que o aluno adivinha o que está na sua cabeça. Depois você está desestimulando um raciocínio que está correto. Então você está desestimulando a aprendizagem matemática desse aluno, que é o contrário do que você deve fazer como professor ou professor de matemática. Fez sentido isso? Certo, pessoal? Tranquilo? Tá? Então, nesse caso aqui, a gente está colocando duas maneiras diferentes de fazer, mas que ambas
gente vai ver depois exemplos disso. Mas aqui a pessoa chegou no resultado certo pelo raciocínio certo. Então você, como professor, não pode dar errado para o aluno. Isso tem uma consequência muito grave para a aprendizagem do aluno, especialmente no Fundamental 1 e no Fundamental 2, certo? Beleza? Isso pode comprometer, isso pode fazer uma pessoa não gostar de matemática. Beleza? Às vezes, um ato do professor tem uma consequência muito grave para aquele aluno. Certo? Não sei se já passaram também por essa experiência. Eu lembro, só para compartilhar, uma vez quando eu estava no 7º ano, certo? Que estava aprendendo equações pela primeira vez. A primeira vez que eu estava aprendendo equações na vida. Aí eu estava resolvendo uma equação assim, e aí eu mandei o resultado assim, no final. 3 igual a x. A professora deu 0, porque estava tudo certo. Isso para mim, eu cheguei em casa chorando, foi tanto que eu lembro disso até hoje. Isso tem 40 anos, né? Mais de 40 anos. Beleza? Isso aqui não certo. Esse x, ela queria botar x igual a 3. Entendeu? Certo? Então é isso, como ela falou, né? Você quer, o professor quer que fique igualzinho no gabarito. Nosso objetivo não é ficar igualzinho no gabarito, né? É ajudar o aluno a pensar sobre matemática. Esse é o seu papel. Beleza, pessoal? Tranquilo? E, mesmo quando o resultado está errado, você tem que pensar bem, não é só dar errado. Entendeu? Às vezes o resultado está errado, a gente já vê muitos exemplos disso aqui, mas dentro do que o aluno pensou, ele está pensando de uma forma importante. Não é porque ele chegou ao resultado errado que todo o raciocínio dele tem que ser desconsiderado. Beleza? Certo? Então, quando a gente uma frase que eu vou falar muitas vezes, que eu acho que eu já falei para vocês em algum encontro anterior nosso, que é o seguinte: na nossa profissão de professor, o seu compromisso é com o aluno, não é com o conteúdo. Beleza? Então, o professor que dá errado num aluno que não merece levar errado, ele está considerando mais o conteúdo que a pessoa. E a gente tem que considerar mais a pessoa do que o conteúdo, porque o nosso trabalho como professor é com as pessoas. Nosso objetivo é a formação das pessoas. Né? Então, quando a gente dá certo ou errado em alguma coisa, certo? A gente não tem que pensar só se aquilo está certo ou errado matematicamente. O que a gente tem que pensar é que mensagem a gente passa para o aluno ao dar certo ou errado. Beleza? O que você diz para o aluno com essa correção? Tranquilo, pessoal? Certo? Por isso que eu falei também quando vocês resolveram isso aqui em entregar, que eu falei, essa correção aqui não é para vocês levarem a sério, é só para ter uma noção, porque ali eu só olhei o resultado. Eu não olhei o desenvolvimento de vocês. Por quê? Porque tinha que dar o retorno rápido. Eu não ia ter tempo. Entendeu? Mas aquilo não é um diagnóstico que vocês sabem ou não. Entendeu? Eu só olhei para ter uma ideia, sim. Mas aquela correção nesse ponto não vai de nada. Beleza? Então é uma coisa que vocês têm que levar muito para a prática de vocês. Algum comentário sobre isso? Tem sentido? Gosta para falar? Tá. Beleza? Então vamos lá. Vamos falar agora de multiplicação e divisão, que aí já é bem mais complicado. A gente vai falar algumas coisas sobre multiplicação e divisão de frações, mas depois a gente vai voltar a falar sobre isso, tá? Certo? Bom, então, como é que você chega? Ele tinha Bom, só para. Eu não fiz esse desenho aqui por preguiça, tá? Porque é um desenho que vai ter muito mais divisões e meu desenho ia ficar horrível, mas todo mundo consegue visualizar que é a mesma coisa aqui, tá? Beleza? Enfim, agora falando de multiplicação e divisão, certo? Como é que a gente chega naquelas regras que quando você multiplica a fração, você multiplica o numerador e o denominador? Quando você
divide fração, você multiplica pelo inverso, lembra disso? Beleza? Certo? Então a gente vai começar a falar um pouco de onde vem essas regras. Daí é mais complicado que isso aqui, tá? Certo? Mas a gente vamos falar um pouco. Depois a gente vai falar mais sobre isso. Tá legal? Beleza? Então, para entender de onde vem aquelas fórmulas de multiplicação e de divisão, certo? É importante a gente entender o que significa multiplicar e dividir. O que é multiplicar e dividir? Beleza? O que é uma divisão, o que é uma multiplicação? E a resposta para essa pergunta, o que é multiplicar e o que é dividir, ela pode ser muito mais complicada do que ela parece. Tranquilo? Beleza? Então vamos falar um pouco sobre isso. Tá? Na verdade, porque de forma geral, falar assim, a adição e a subtração, cada uma delas é uma operação só, certo? A multiplicação, ela é, na verdade, duas operações diferentes que são unificadas, e a divisão são três. Tranquilo? Quero falar sobre isso. E daí que a gente vai chegar, vai começar a encaminhar, entender de onde vem aquelas fórmulas. Tranquilo? Tá? Porque olha só, para entender isso que eu vou falar, é importante assim, a gente pensar numa ideia que a gente pensa muito em física, mas a gente não pensa muito em matemática, que é a ideia de grandeza. Tá? O que é uma grandeza? Eu quero falar um pouco sobre isso. Vocês tiveram uma aula de física, né? Tem lenda, porque o novo ensino médio tirou a interesse do cristão. Por causa do novo ensino médio. Fala. Foi? Não teve física. Não, tive uma pandemia e aí fiz casa, a gente praticamente não tinha acesso a fome, fizeram a aprovação automática. Teve nada quando a gente voltou, já no semestre foi realmente certo. Quem mais não teve física? Não tem como não, mas eu vou falar de física agora, certo? Mas é só para falar, eu quero falar o seguinte. Quando é na aula de física, quem teve aula de física vai lembrar disso. O professor de física está sempre preocupado com as unidades das coisas. Estão lembrados disso? Tipo assim, se é metro, se é segundo, aí metro por segundo, quilômetro por hora. Eu já pedi vários pontos na prova, porque eu não coloquei, tipo, o resultado 15. Aí tem que botar a unidade. Tem que colocar, se é metro, se é quilômetro, Isso aí. E tá muito bom aqui, tá? Acho que é aqui deve desligar. Você acha que tá? Não tá muito calor? Ou tem outra oficina. Não? Oi? Não está funcionando. Não tá funcionando. Tô morrendo de calor. Ele tá. Mano, eu acho que ele tá desligando sozinho. Agora parece que ligou. Ele não tá fazendo barulho, esse tá. Não, ele desliga sozinho. Agora parece que ligou, tá? Mas vamos lá. Ô professor, não sei se isso aconteceu na escola de todos, mas eu numa escola do Rio de Janeiro tinha uma falta de professor de física, então eles colocavam um professor de matemática. Pra dar aula. Isso foi no meu primeiro ano, só que esse meu professor era detento. Era o quê? Professor de matemática? Também. Porque, tipo assim, tinha gente que ele não queria aparecer na sala, tinha gente que saía da sala e falava, vou buscar um café. A gente olhava pela janela, ele estava fumando. Mas eu falo pra vocês, mas isso aconteceu Oi? no passado. A gente fala pra vocês uma coisa parecida com o passado. A gente tinha matemática de curso de matemática, falando do ensino médio. O professor que a gente fosse era professor de artes, não era político. Professor de quê? Era professor de artes. Arte é o que tinha que contar em programa matemática. Mas a professora só não sei matemática, mas não dá de matemática. É complicado.
física e química, essa situação é pior, né? Porque tem pouco professor. Tem poucas pessoas, principalmente física, química não. Mas principalmente física, tem pouca gente formando em física, então tem muita deficiência de professores de física. Tem um professor, amigo meu, que ele fala isso, que ele conhece muito algum físico desempregado. Pois é. Mas matemática também não tem não, porque tem muita gente que tem muito emprego, né? Porque física é só isso médio, né? Eu acho. Você não vai dar para quem física. Não, tem fundamental tem ciência, né? Mas em geral quem Acho que dá. começa mais ou menos uma introduçãozinha no nome. Normalmente quem dá ciência é professor de biologia. A física do ensino normal acho que é a introdução à filosofia. Você Você vai passa dar de ideia. forma mais filosófica. Então, isso aí já seria legal, né? Porque antigamente era tudo junto, né? Filosofia, matemática, física era tudo uma coisa só. Essa separação também é meio ruim. Vocês estudaram no estado? Sim. Você também? Eu vi na UFBA, eu estava, escola estadual. Você é dúvida. É. Você. Então, pois é, no estado tem. E no estado não tem concurso há muito tempo, né? Estado do Rio, tá? O estado do Rio, né? O estado do Rio não tem concurso, acho que desde 2013, não. Não tem concurso, então é muito difícil. Mas olha só. Então, mas por que eu estava falando isso de física? Não é que eu vou falar de física, não. Na verdade, se eu fosse dar uma educação básica, eu me sentiria mais confortável dando aula de arte. Mas olha só, é pelo seguinte, porque eu estava falando que o professor de física está sempre preocupado com essa ideia das unidades. Você tem que botar, o Eric estava falando, se você botar errado, dá errado também. E em matemática a gente não se preocupa com isso, a gente faz as contas e bota o resultado é só um número. Mesmo se for centímetros, metros, eu só botava lá o número. Porque física é matemática. Mas em física você tem que botar unidade. Mas eu com escala, assim. Não, tipo assim, na prova de matemática, mesmo que tivesse unidade, tipo metros, centímetros, eu raramente colocava. Isso. Mas em física você tem que colocar, tá? A unidade, se é metro por segundo, se é. Aí tem a coisa de força, né? Aceleração, é metro por segundo ao quadrado, né? Enfim. Mas o que eu quero dizer é que para entender, então, essa ideia de unidade está relacionada com a ideia de grandeza, certo? Então, por exemplo, a unidade metro está associada, ela é de qual grandeza? Comprimento ou distância, beleza? A unidade metro quadrado, ela é de qual grandeza? Área. Segundo, hora de quê? Tempo, certo? Tranquilo? Então, cada tipo de grandeza tem as suas unidades, beleza? Massa, que a unidade é Newton, né? Mas que a gente usa como quilograma, beleza? Certo? Então, cada tipo de unidade tem as suas, cada tipo de grandeza tem as suas unidades associadas. Tá legal? Certo? Então, para entender o que eu estou falando, que a multiplicação, na verdade, que eu falei agora, tem basicamente dois tipos diferentes de multiplicação. A gente tem que pensar um pouco em com que grandezas a gente está operando quando a gente faz uma conta. Que é uma coisa que a gente não pensa nada sobre isso quando a gente está em matemática e a gente pensa muito sobre isso quando a gente está em física. O que eu estou defendendo aqui é que na matemática a gente tem que pensar um pouco sobre isso, principalmente como professor. Beleza? Tranquilo? Bom, posso apagar isso aqui? Falar sobre multiplicação.
ela tem dois significados diferentes, que é o que a gente chama, às vezes, de interior e exterior. Eu vou explicar isso, tá? Mas só quero também falar para vocês o seguinte: não é importante decorar esses nomes, não, tá? Certo? Isso aqui é só para ver onde eu quero chegar. Tranquilo? Tá? Enquanto a adição e a subtração, elas têm, cada uma delas tem sempre só um significado, que é o que a gente poderia dizer de um significado interior. Tá legal? O que eu quero dizer com significado interior? Para entender isso, a gente tem que pensar nas grandezas que a gente está operando, nas unidades que a gente está usando, tá? Então, quando a gente está somando, certo? Por exemplo, se eu somar 3 metros com 5 metros, qual é o resultado? 8 o quê? Metros. Então, quando a gente soma metro com metro, o resultado é metro. Ou seja, quando a gente soma comprimento com comprimento, o resultado é comprimento. Quando a gente soma tempo com tempo, o resultado é tempo. Concorda? Beleza? Tá? Então, isso e a subtração é a mesma coisa. Quando a gente 8 metros menos 5 metros é o quê? 3 metros. Beleza? Então, no caso da adição, certo? A operação, a gente sempre opera dentro da mesma grandeza. Por isso que a gente chama de interior. Tá legal? Certo? A gente tem, sempre que a gente soma, a interpretação da operação do soma é sempre a gente operar com objetos que são da mesma grandeza e o resultado também é daquela mesma grandeza. Tranquilo? Não existe somar tempo com comprimento. Isso não faz sentido, assim, conceitualmente. Beleza? Tá? Agora vamos pensar na multiplicação. Na multiplicação, se eu multiplico 3 metros com 5 metros, o resultado é o quê? 15 o quê? Metros quadrados. Então é isso que eu estou chamando de um significado exterior. Tá legal? Por quê? Exterior é porque quando eu opero com determinadas grandezas, o resultado é de outra grandeza. Tranquilo? Certo? Quando eu opero, no caso, quando eu multiplico comprimento por comprimento, o resultado é área. Quando eu somo comprimento por comprimento, o resultado é comprimento. Então é nesse sentido que eu estou usando as palavras interior e exterior. Tá legal? Certo? No caso da adição, eu não altero, eu fico dentro daquela grandeza. Eu não altero a grandeza que eu estou operando. E no caso da multiplicação, eu mudo a grandeza com a qual eu estou operando. Tá beleza, pessoal? Fez sentido isso? Certo? Tá? Bom, mas no caso da multiplicação, também tem um significado interior, que é quando eu opero e quando eu multiplico, e um dos fatores é uma grandeza e o outro não é uma grandeza, o outro é só um fator multiplicativo, certo? Então, por exemplo, que é quando eu estou fazendo uma multiplicação que corresponde a um esticamento, certo? Então, quando eu multiplico 3 metros, 5 metros por 3, mas esse 3, ele é só um fator multiplicativo, ele não é 3 metros. Isso quer dizer que eu estou dilatando os 5 metros, beleza? Certo? Ou eu posso pensar 5 metros vezes 3, beleza? Que é tipo colocar 5 metros, 5 metros e 5 metros. O resultado é o quê? 15 metros. Beleza? Certo? Tranquilo? Então, o significado interior é quando eu multiplico uma grandeza com um fator multiplicativo e o resultado é uma grandeza
Lei da natureza dessa aqui, tá? Então, por exemplo, eu estou multiplicando 5 metros por 3, e esse 3 aqui não tem unidade, porque ele não é uma grandeza, ele não é tempo, ele não é nada disso, tá legal? Ele é só como se fosse um esticamento. Tá fazendo sentido isso? Pode falar, pessoal. E aqui o resultado é 15 metros, tá legal? Certo? E o significado? Exterior é quando eu multiplico grandeza por grandeza, e o resultado é outra grandeza, só que aqui e o exemplo é quando eu multiplico 5 metros por 3 metros e o resultado é 15 metros quadrados, beleza? Então, numericamente o resultado é o mesmo número, mas ele tem significados diferentes. Fez sentido? E por que isso é importante para a gente? Porque é preciso entender isso aqui para a gente saber de onde vem aquelas fórmulas. Tá legal? E na aula de hoje a gente vai falar só um pouquinho disso, porque isso aqui tem muita coisa para falar. Mas até agora, tá de boa? Já tinha pensado nisso alguém? Não, mas estão curtindo, sim, tá? Tá. Sempre tranquilo? Uma perguntinha. Você contou de comigo, você? Quer perguntar? É uma curiosidade complementação rápida. Isso você aprendeu no mestrado, na pós-graduação, ou Não posso fazer graduação. Foi quando eu aprendi isso. Você aprendeu isso? É porque o senhor está dando um privilégio de aprender algo que você aprendeu depois da sua graduação, para a gente que está começando agora. Foi depois da graduação. Então, Você aprendeu, já escreveu um livro. Eu acho que eu aprendi que eu estava escrevendo um livro. Um livro que eu disponibilizei para vocês, inclusive. Esse livro, até foi bom lembrar disso, depois eu vou falar do livro. Mas isso aqui, então, essa pergunta é boa, eu vou falar mais, acho que é Eduardo queria perguntar também. Mas eu só queria saber se quando a gente vai fazer essa mesma multiplicação exterior, né? Tipo, nesse caso aí você só deu o exemplo do metro e ele se transformou em metro quadrado. Isso. Só que se a gente fosse fazer de metro quadrado e ele e assim vai. Isso, Não, tem muitas situações. Deixa eu botar aqui até outro exemplo, ó. Se eu multiplico, por exemplo, 5 metros por 3 metros quadrados, o resultado é 5 metros cúbicos, entendeu? Beleza? Não é só metro. Metro é um exemplo que eu estou dando. E é essa situação tipo, como a gente pode saber. Geralmente a gente sabe mais intuitivamente, né? Mas nesse caso aí, por exemplo, às vezes pode se confundir como fazer. Como a gente sabe qual é a próxima grandeza que a gente vai usar nesse caso de resultante? Não, então aí depende do problema, entendeu? Isso depende dessa, porque muitas vezes a gente, em matemática, a gente trabalha com as operações abstratamente. O que significa abstratamente? Sem considerar de que problema aquela operação tem, beleza? Só vamos fazer a conta, certo? Em física, química, outras áreas que usam matemática, economia, nunca é abstratamente. É sempre você vai fazer uma conta para resolver um problema. Em matemática, a gente estuda a conta pela conta, entendeu? Quando você estuda abstratamente, depois não vou falar o que significa abstratamente, tá? Mais precisamente, não agora. Mas em matemática, por enquanto abstratamente assim, quando você não considera o problema, como eu disse. Quando você faz a conta pela conta, de fato, isso aqui tanto faz. Entendeu? Certo? Só que, para entender por que a conta é feita daquela forma, isso aqui pode ser relevante. É aí que eu quero chegar na aula de hoje, entendeu? Certo?
simplificar, entender de onde vem as regras, aí você tem que saber isso aqui. Entendeu? Beleza, pessoal? Tá de boa, eles podem falar. Tá. Tranquilo? Certo? E aqui, como eu falei, metro é só um exemplo, tem vários outros exemplos. Se eu multiplico, por exemplo, velocidade por tempo, o resultado é distância. Entendeu? Posso pensar em muitos exemplos aqui. Tá beleza? Tranquilo? Tá? Certo? Agora eu vou dar um exemplo hoje, por enquanto. Eu vou dar um exemplo só do significado exterior, tá? Certo? E depois, porque por enquanto eu quero chegar ao final daquela lista, dessa lista 1, aí depois a gente vai voltar a essas coisas de novo, até o final do semestre, beleza? Mas responder a pergunta, aproveitar a pergunta do Eric para fazer um comentário. Como o Austin falou, acho que foi isso mesmo. Eu acho que ele sabe tudo. Eu acho que eu aprendi isso para escrever um livro, beleza? Porque esse tipo de coisa, esse tipo de ideia aqui, é uma ideia que não é falada em lugar nenhum. No meu livro tem isso, tá? Mas que é pouco falado, porque isso não é falado nem na educação básica nem na educação superior. É uma coisa que fica meio... Porque esse tipo de discussão que a gente está tendo é sobre a matemática da educação básica, só que de maneira mais aprofundada. É isso que a gente está falando aqui. A gente está falando da matemática da educação básica, mas só que está falando dessa matemática da educação básica, não da mesma maneira que a gente fala da educação básica, certo? Eu não estou repetindo para vocês a maneira que vocês aprenderam, concordo? Na educação básica. A gente está falando daquelas ideias da matemática da educação básica de uma maneira mais aprofundada. E isso não se fala em lugar nenhum. Tranquilo? Tá? Então eu acho que eu me liguei nisso aqui quando eu fui escrever esse livro, que é um livro para a formação de professores. É um livro para ser usado no curso de licenciatura. Beleza? Esse livro eu disponibilizei lá no Google Classroom para vocês em PDF, tranquilo, que é uma versão pirata, porque eu piratei o meu próprio livro, porque eu acho que o livro não deve ser vendido, entendeu? Então, depois se vocês quiserem comprar, inclusive está esgotado, mas vai sair a próxima edição. Mas depois se vocês quiserem comprar, pode comprar, né? Porque eu acho que não precisa. Eu acho que o livro deveria ser de graça. Cara, esses livros dessa coleção, ele é usado como referência em vários cursos do Rio, do Brasil. Então é bom vocês lugares dar uma vida. Isso. E esse é o meu livro que fui eu que escreveu, mais duas colegas da cidade artística, não é porque a gente que escreveu não, mas esse livro tem uma abordagem muito original, não é? E é isso, tem coisas ali que não tem em outros lugares, certo? Tá? E vocês vão olhar esse livro, assim, tem coisa ali que vocês não vão entender nada, tá? Porque esse livro ele tem uma parte que é a formalização dos conceitos, tem uma parte que é sobre o ensino dos conceitos e tem uma parte que é a história da matemática. Tranquilo? A história daqueles conceitos. Essa parte de formalização, muita coisa que vocês não vão entender ainda, tá? Porque usa outras ideias, mas vocês vão ver mais para frente. Mas a parte de ensino de história, vocês podem ler se quiserem. Beleza? E a gente vai fazer atividade para um para o outro. A gente vai fazer atividade para ler. Certo? Mas eu acho que aprendi assim. Beleza, pessoal? Tá. Será que seria legal o ventilador melhor? Sim. Mas só esse está funcionando. Então, olha só. Vamos multiplicar
Quem não ensinou a gente? Professor, só para anotar aqui, por que isso aí é importante? Só para anotar aqui. O que é importante? Porque para a gente entender como a gente chega nas fórmulas de operação, elas vêm daí. É por isso. Entendeu? Mas não só por isso, porque quando a gente vai. Porque, por exemplo, quando eu chegar na divisão, vou dar outros exemplos. Então, por que isso é importante? Vamos lá. Um motivo é esse, certo? Que é para a gente entender da onde vêm as fórmulas. Para a gente entender da onde vêm as fórmulas, a gente tem que entender qual é o significado daquela operação, porque senão não dá para entender de onde vêm as fórmulas. A fórmula, uma fórmula que expressa o significado. Tá legal? Então você tem que entender o significado para entender a fórmula. Tá certo? Esse é um motivo, mas não é só isso. Eu estava falando agora para Eduardo que quando você faz contas abstratamente, isso aí não faz. Mas dentro da matemática, a gente não quer só fazer contas abstratamente. A gente também quer resolver problemas, beleza? Certo? Então, quando a gente vai resolver problemas, a gente precisa pensar nesses problemas de forma que eles contemplem todos os significados. Entendeu? Beleza? O aluno tem que identificar que tanto um problema desse tipo como um problema desse tipo, ambos são de multiplicação. Depois, quando eu chegar na divisão, depois do intervalo, eu acho que na divisão isso fica mais claro. Porque na divisão tem 3 significados, certo? Não 2. E eu acho que na divisão desses 3 significados, um deles é muito mais privilegiado que o outro na educação básica. Beleza? Certo? Ou seja, a gente quando trabalha com divisão no Fundamental 1, a gente dá problemas só de um tipo. Entendeu? Beleza? Então isso também é importante, entendeu, cara? Para a gente pensar na diversidade de problemas. Tá legal? Beleza, pessoal? Mas eu quero fazer uma conta com a área. Meio que inconsciente, eu sei como fazer, mas não sei por que é dessa forma e também não me perguntei porque é assim, então é bom. É isso. Então, agora uma coisa importante, essa coisa que ela falou, vocês têm que agora se perguntar por que é assim, entendeu? Porque agora aqui vocês estão na faculdade, no curso de licenciatura, vocês têm que olhar a matemática de uma maneira diferente. Vocês têm que começar a olhar a matemática não como aluno, mas como professor. Então, como professor, vocês têm sempre que pensar por que é dessa forma. Não só que é dessa forma. Beleza, pessoal? Certo? Porque senão vocês não vão querer ensinar os alunos da mesma maneira que alguns professores que vocês tiveram ensinado para vocês. Igual foi a Ana Clara que falou, perguntava uma coisa, o professor falou, você quer nem saber? Vocês não vão querer responder isso, né? Os alunos. Beleza? Tem 20 pessoas aqui, eu vou tentar de repente na manhã a gente procurar uma sala para pegar a professora. Mas vamos lá. Então, pensando em área, certo? Vamos pensar nisso aqui. Nesse exemplo aqui, tá? Só para reforçar, o significado exterior não é só área, tá? Certo?
Tá? Depois a gente vai falar mais. Beleza? Tranquilo? Bom, e aí, para pensar nessa identificação aqui de multiplicação como área, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu estou multiplicando. Vou botar aqui. Eu vou botar aqui, ó, por exemplo, um retângulo. Faz de conta que é um retângulo e faz de conta que esse segmento aqui tem todo o mesmo comprimento, tá? Então aqui seria 1 metro, que eu estou representando aqui, beleza? Na verdade, não importa nem se é metro. Eu vou botar alguma unidade. Esse U que eu estou escrevendo é uma unidade de comprimento qualquer, pode ser metro, pode ser centímetro, pode ser o comprimento desse pilô aqui, beleza? É uma unidade de comprimento qualquer, beleza? Então, quando eu tenho isso aqui, essa conta, ela quer dizer o seguinte: quando eu tenho um retângulo cujos lados são 5 unidades de comprimento e 3 unidades de comprimento, a área vai ter 15. Mas 15 o quê? Unidade de metros quadrados. Mas se for uma unidade qualquer, eu vou escrever assim, 2. Certo? Beleza? E esse 2 quer dizer o quê? Ele quer dizer o seguinte, ó, eu vou quadricular esse retângulo. Beleza? Tranquilo? Tá? Então, cada segmento desse aqui é uma unidade de comprimento. Aqui eu tenho 5 unidades de comprimento e aqui eu tenho 3 unidades de comprimento. Tá legal? Certo? Então, associada a essa unidade de comprimento, vai ter sempre uma unidade de área. Qual é a unidade de área associada a essa unidade de comprimento? É esse quadradinho aqui. Concorda? Beleza? Então, isso aqui, esse quadradinho aqui, que é o 2. O que é 15 metros quadrados? 15 metros quadrados é um quadrado de lado. 15 não, desculpa. 1 metro quadrado. O que é 1 metro quadrado? 1 metro quadrado é um quadrado de unidade que o lado é 1. Certo? Isso que é 1 metro quadrado. Tranquilo? Então, sempre que eu tenho uma unidade de comprimento, associada a essa unidade de comprimento, eu tenho uma unidade de área correspondente. Certo? Que é o quadrado com aquele que tem aquele lado. Certo? 1 centímetro quadrado. É sempre assim. Tá de boa isso, pessoal? Certo? E aí, o que outra reflexão que é importante? O que significa medir? Medir, também foi voltar a falar sobre isso. Se o quadrado tem 4 lados, por que não é o quadrado? Ele fala 4. Boa pergunta, então, vamos falar sobre isso. Mas assim, tem o perímetro, né? O perímetro é vezes 4. Entendeu? E a área é elevada ao quadrado. Quer dizer que é esse lado vezes esse, entendeu? Mas então, isso aqui já vai ajudar a entender isso. Olha só. O que é elevado ao quadrado? O que é multiplicação? Certo? Tá? Olha só. Veja bem. Como eu estava falando, o que significa medir? Medir significa verificar quantas vezes a unidade cabe dentro daquilo, concorda? Beleza? Se eu falo que essa sala, o lado dessa sala aqui tem 5 metros, quer dizer que o metro cabe 5 vezes dentro dessa sala, dentro dessa parede aqui, desse comprimento, tá de boa? Certo? Então, quando eu falo que esse lado do quadrado tem 5 metros, é a mesma coisa.
que essa unidade cabe 5 vezes aqui dentro. Beleza? Tranquilo? Aqui a mesma coisa. Essa unidade cabe 3 vezes aqui dentro. Tranquilo? Certo? Então, por que eu falo que aqui é 15 metros quadrados? Isso aqui quer dizer o seguinte, ó. A unidade de área U2 cabe 15 vezes dentro do retângulo, entendeu? Por que ela cabe 15 vezes? Porque aqui não tem 5 e aqui não tem 3. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5 uma vez, 1, 2, 3, 4, 5 duas vezes, 1, 2, 3, 4, 5, 3 vezes. Beleza, pessoal? Então é por isso, isso até outra pergunta que caiu na prova. Como vocês explicam porque do lado, por que a área do retângulo é abaixo da altura? Beleza? É por isso. Porque para isso tem que entender o que significa medir área, certo? E o que significa medir área, o que significa medir qualquer coisa, é verificar quantas vezes a unidade de medida em questão cabe dentro daquela coisa. Beleza? Então, por isso que eu chego no produto. Se aqui tivesse 4, em vez de 3, fosse 4 unidades de comprimento, teria mais uma fila aqui em cima, concorda? Então, seria o quê? 5 vezes 4. Porque seria 5 quadradinhos uma vez, 5 quadradinhos 2 vezes, 5 quadradinhos 3 vezes. E depois seria 4 vezes. Então, por isso que a área vem de um produto. Tranquilo? Agora, o elevado ao quadrado é porque elevado ao quadrado é um produto repetido. No caso aqui é 1 vezes 1. Não. Se fosse 5 vezes 5, se tivesse 5 aqui também seria 5 vezes 5 é 5 ao quadrado. Entendeu? É mais vezes a altura. Está de boa isso? Porque agora eu estou dando um exemplo com números inteiros, tá? Em seguida eu quero dar um exemplo com frações. Tá certo? Mas esse exemplo aqui está entendido? Certo, pessoal? Tranquilo? Tá? Deixa eu ver se... Tá. Bom, outra coisa que tem muito a ver com isso é o seguinte. Acho que a gente vai fazer um intervalo primeiro e depois faz o exemplo de frações, tá? Para vocês estarem mais relaxados. Mas até aqui está de boa isso, certo? Então aqui a gente já está falando duas coisas ao mesmo tempo, tá? Está falando de significados de multiplicação como área e está falando da fórmula de área do retângulo. Por que a área do retângulo é base vezes a altura? Beleza? É por isso. Então está de boa mesmo isso, pessoal. Certo? Só uma coisa, pegando também a pergunta do Mário, que é, antes de sair do intervalo, uma coisa que eu acho que é interessante é o seguinte: por que quando você tem um número elevado a 2, certo? Por que a gente fala elevar ao quadrado? E por que quando está elevado a 3 é elevar ao cubo? Eu aprendi que o quadrado tem duas dimensões. Isso. Isso a gente está vendo na aula de literatura. Ah, legal. Quem está dando? Juliana. Acho que é a Juliana. Ela é ótima. Mas olha só, tem outra Juliana. Fala. Então, ótimo. Essa pergunta é ótima, tá? Bela.
em vez de ser 15, seria 30. Por quê? Porque você dividiu a unidade de área pela metade. Se você divide a unidade de área pela metade, o resultado da área é o dobro. Pode falar. Eu ia falar, mas eu já me respondi. O quê? Eu ia falar, mas eu já me respondi. Porque eu ia falar assim, mas não faz sentido ficar aqui no triângulo do quadrado. Aí, triângulo quadrado, isso. Então, mas você poderia fazer isso. Não teria problema nenhum. Você pode usar qualquer outra coisa, qualquer outra área. Você só não pode usar um comprimento para medir uma área. Tem que ser coisa da mesma natureza, beleza? Mas por que eu estou usando o quadradinho? Porque para essa fórmula eu vou, que é a área que eu vou, a área ser igual a isso aqui, o comprimento dos lados, essa fórmula só funciona com essas unidades. Entendeu? Beleza? Tranquilo? Então, esse triângulo, esse retângulo, ele não tem um valor único da área, certo? Eu posso escolher diferentes unidades, tranquilo? Certo? Eu posso, se eu mudar a unidade, o valor da medida vai mudar, concorda? Mesma coisa no comprimento. Se eu medir essa largura dessa sala aqui com metros, vai dar um valor. Se eu medir com centímetros, vai dar outro valor. Se eu medir com esse pilô, vai dar outro valor. Aqui, se eu medir com esse quadradinho, vai dar um valor. Se eu medir com um triângulo, vai dar outro valor. Então, o resultado da medida depende da unidade que eu escolho. Entendeu? Certo? Mas todas aquelas fórmulas de área que a gente aprende na educação básica, área do retângulo, digamos assim, é a primeira, tá? Aí depois dela, a partir dela, a gente pode aprender a área de um triângulo. Quanto é a área do triângulo? É metade da área do retângulo. Porque eu divido dois, tem trapézio, paralelogramo, eu vou colando essas figuras, certo? Mas aquelas fórmulas de área, elas só têm aquela cara porque elas são escritas, rapidinho, a partir dessa escolha de uma unidade de área e a unidade, uma unidade de comprimento e a unidade de área que está associada àquela unidade de comprimento, que aí é o quadradinho. Beleza, Bia? Todo mundo entendeu isso? Certo? Tranquilo? Então essas fórmulas que a gente aprende, elas só funcionam para aquela relação entre as unidades. Eu estou escolhendo uma unidade de comprimento e a unidade de área associada a essa unidade de comprimento, entendeu? Não, é que você falou assim que a área do triângulo é metade do quadrado, mas nem todo triângulo. Mas o quê? Mas nem todo triângulo é assim, Entendi. Mas nem todo triângulo é a metade do quadrado. É base vezes a altura sobre 2, entendeu? Aqui no caso do quadrado, não, retângulo. Não. Mas mesmo assim, aqui, se eu dividir esse triângulo pela metade, se eu dividir esse retângulo pela metade, eu vai passar para diagonal, tá? Isso, mas vai dar um ângulo reto. Isso, então vai dar um triângulo retângulo. Isso, mas Também, porque aí você vai fazer o seguinte, ó. Tem várias maneiras de pensar, mas olha só, vamos lá, rapidinho. Depois tem essas questões também. Então, se o triângulo for retângulo, beleza? Aí eu consigo ver que essa área aqui é base vezes altura sobre 2, tá de boa isso? Certo? Que é metade. Agora, como a gente falou, se for um triângulo qualquer, não necessariamente um bem tranquilo, uma maneira de pensar é que eu posso traçar a altura desse triângulo e dividir em 2. Beleza? Então eu vou chamar essa altura aqui de H, certo? Eu vou chamar isso aqui de A1 e isso aqui de A2. Beleza? Então, aí eu dividi em 2 triângulos
A2 vezes H, concorda? Tá legal? Então, quanto é a área total? É A1 vezes H mais A2 vezes H. Tá beleza? Certo? Quanto é A1? Posso botar H em evidência. Então é A1 mais A2 vezes H. Beleza? Agora quem é A1 mais A2? É essa área total que eu posso chamar de A. Então isso aqui é A vezes H. Beleza? Então com isso eu deduzo que a área de qualquer triângulo é base de estrutura. Todo mundo acompanhou? É, sim. Beleza? E aí a gente depois tem as questões de área aí. Aí a gente pode ir fazendo assim para chegar à área de outras figuras. Beleza? De outras figuras poligonais. O que é uma figura poligonal? É que os lados são segmentos de reta. Se for a área do círculo, aí eu vou mais embaixo. O círculo não é uma figura poligonal. A gente vai falar disso chegando ao nosso amigo famoso número pi. Tá? Mas olha só falar mais uma coisinha antes do intervalo. Tá de boa isso aí agora? Certo? Mais uma coisinha antes do intervalo, que é o seguinte. Eu estava falando, quando o Lucas falou também, quando a gente eleva um número à potência 2, eu falo elevar ao quadrado. Quando a gente vai elevar um número à potência 3, eu falo elevar ao cubo, certo? Isso aí, obviamente, não é coincidência, tá? Essas palavras, elas vêm da matemática grega, tranquilo? Porque na matemática grega, a matemática grega era, em alguns aspectos, muito diferente da matemática nossa, atual, certo? Um dos aspectos no qual a matemática grega era muito diferente da nossa, que pode ser surpreendente, é que na geometria grega não tinha números, beleza? Toda a geometria grega, vocês estão fazendo uma matéria de Gerard, ele vai falar muito disso. Em toda a geometria grega não tinha número, você não representava as grandezas geométricas por número, era tudo construção com reto compasso. Tá legal? Você não botava um número nas coisas na geometria grega. Então a gente vai falar mais sobre isso. Então, lá na geometria grega, quando eles falavam elevar ao quadrado, o que isso significa? Não significava fazer uma conta. Isso significava pegar um segmento aqui, um segmento de reta, beleza? Elevar ao quadrado desse segmento era desenhar o quadrado que tem esse segmento como lado. Faz de novo com o quadrado isso. Certo, pessoal? Tá de boa isso? Tá? E os gregos não faziam isso numericamente, eles faziam isso geometricamente só. Então, elevar ao quadrado para os gregos era fazer um desenho. Tranquilo? Agora, hoje, na matemática contemporânea, como a gente atribui números a isso aí, se o lado desse pelo motivo que eu falei, se o lado desse quadrado for 3, a área desse quadrado será 9, porque tem 9 quadradinhos aí dentro. Beleza? Então, por isso que eu elevar ao quadrado. Elevar ao cubo é a mesma coisa. Elevar ao cubo é você ter um comprimento e desenhar um cubo. Beleza? Aí eu vou ter uma unidade de volume, que é um cubinho. Tranquilo, pessoal? Certo? Beleza? Daí que vem a origem dos termos elevar ao quadrado e elevar ao cubo. E só para terminar, outra coisa, que eu acho que é bacana vocês saberem, é sobre o teorema de Pitágoras. Tá? O teorema de Pitágoras, como eu acho que eu já falei, não é de Pitágoras. Já falei isso. Não é de Pitágoras por vários motivos, mas o principal deles é que Pitágoras nem existiu. Provavelmente não existiu uma pessoa chamada Pitágoras. Ou, na verdade,
A gente pensa no teorema de Pitágoras como um teorema que relaciona os comprimentos dos lados de um triângulo retângulo, concorda? Beleza? Tranquilo? Posso apagar isso aqui? Quer tirar foto? Pode apagar. Quer tirar foto? Tá. Então, olha só. Isso aqui não aparece no vídeo, não, tá? Então, olha só. A gente pensa. O que é o teorema de Pitágoras? A gente pensa no teorema de Pitágoras como uma relação entre os comprimentos dos lados. Não é isso? Na matemática grega, o teorema de Pitágoras não era um teorema sobre os lados do triângulo. Era um teorema sobre áreas. Então, como é que é o enunciado do teorema de Pitágoras? O quadrado a soma dos quadrados dos cabelos é igual ao quadrado da hipotenusa. Lá na matemática grega, quando eles falavam a soma dos quadrados dos catetos, os quadrados dos catetos não é um número. Os quadrados do cateto é a figura, é o quadrado cujo lado é o cateto. Então, o quadrado do cateto é isso aqui, ó. Beleza? Isso é o quadrado do cateto. Isso aqui é o quadrado do outro cateto. E esse aqui é o quadrado da hipotenusa. Beleza? Então, na matemática grega, o teorema de Pitágoras é esse. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Que quer dizer que a área desse quadrado é igual à soma da área desses dois. Depois a gente faz raiz, radica, perímetro. Não, é a área. Não. Perímetro do. Não, quando a gente resolve Isso. achar, a gente não vai para a área, a gente vai para perímetro. Exatamente. Mas é porque quando você fala da área, você fala do lado. Mas é indiretamente. Na matemática grega, ele não era usado para isso. Ele era usado para outras coisas que eram chamados problemas de quadratura. Então, Mas eu posso só começar lá? depois a gente vai ter a demonstração. Eu acho. Você falando assim, eu ia te perguntar agora, mas por que a fórmula é A, grado, letra? Olhando assim, você tem um é muito mais fácil, não sei se a pesquisa da matemática grega é assim, mas é muito mais fácil visualizar e entender. Por exemplo, o teorema de Pitágoras assim, do que com letra. Sim. Eu acho que com letra não dá para entender nada. Porque com letra só decorar. É só decorar, exatamente. Para chegar nas letras, você tem daí. Então você pode entender com letras se você entender assim primeiro, tá? Entendeu? Mas é a forma. Oficializada com letras. Hã? Por que foi oficializada com letras? Porque Então, não foi passada desde o meio de minutos dessa forma. Essa é uma boa pergunta, porque a matemática grega é uma matemática pré-álgebra. A álgebra assim, que a gente começou a álgebra simbólica, né? Que a gente começou a mexer com letras. Tranquilo? A álgebra na matemática grega não tinha símbolo, não tinha x, nada disso. Isso, matemática simbólica, começou mais ou menos no século XVI. Beleza? 17, 1617. Não se confunde esse negócio certo. Mas nos anos 1600. E depois que isso começou, o que acontece? A algebrização das coisas, ela facilita algumas coisas. Mas aí a gente começou a querer algebrizar tudo. E quando a gente algebriza tudo, a gente esconde alguns significados, entendeu, Eduardo? A gente esconde alguns significados. Então a gente está numa onda assim, de querer algebrizar tudo. É um momento histórico da matemática que a gente está. Mas aí isso tem uma consequência prática, porque isso facilita fazer algumas contas, beleza? Isso começa com a geometria analítica, muito de Descartes, né? Que é você a geometria com números. E a matemática, a geometria grega, que é chamada de geometria sintética, é uma geometria sem números. Então, botar números nas coisas facilita algumas coisas. Números, formas,
Porque todo mundo vai ser aprovado. Você só vai ser aprovado por falta. Entendeu? Hã? Então, eu vou, porque eu ouvi todas as aulas, isso é muito bom. Essa noção de triângulo me deu até uma reflexão. De triângulo, quadrado, me deu até uma reflexão. Foi. Mas depois a gente vai falar mais também, a gente vai demonstrar isso aqui direitinho, tá? Então, beleza, intervalo para você. Você vai fechar com aquele história. Legal. Acho que a matemática da escola está muito padronizada, a gente sabe isso. Matemática o quê? Matemática da escola é muito padronizada. É muito o quê? Padrão. É muito organizado. A gente sabe isso. É isso aí. Por isso que eu estou falando. Eu gostei quando sabia que era professor. Qual? Do Teorema de Pitágoras?